Pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui na nossa terceira aula da Escola de Aprendiz do Evangelho. E nós vamos abordar hoje o assunto sobre a Mesopotâmia, os Hebreus e o Decálogo. E é uma aula bem interessante que vai nos trazer informações, materiais que nós vamos poder entender algumas passagens da Bíblia, não só do Antigo Testamento, mas também do Novo Testamento. E a Mesopotâmia, ela é um capítulo da história bem interessante. Opa, avancei demais aqui, peraí. Eita, eu avancei demais. É um capítulo bem interessante sobre a história mundial, a Mesopotâmia, porque ela é considerada o berço da civilização. Por quê? Porque era um ambiente, foi um ambiente bastante propício. A gente já estudou que surgiu o ser humano, a espécie Homo sapiens, ela surgiu há 200 mil anos atrás. E mais ou menos há 7 mil anos atrás, quando nós começamos já a desenvolver mais aspectos do nosso cérebro voltado mais para a parte cognitiva, para a inteligência, nós começamos a sentir a necessidade maior de nos organizarmos, termos uma estrutura. E o Espiritismo ele nos mostra que a evolução biológica ela foi paralela à evolução espiritual. À medida que o espírito também, o ser espiritual, o princípio espiritual ia se desenvolvendo, ele ia aprimorando também a estrutura física. Isso é bastante interessante. Pela necessidade do espírito, ele foi desenvolvendo as estruturas biológicas que pudessem permitir a sua manifestação. E depois de 200 mil anos atrás, quando surge o Homo sapiens, ele começa a desenvolver a sua inteligência e sentir a necessidade de uma melhor adaptação no mundo através de transformações no seu ambiente que vivia, o ser humano começa, então, a buscar uma forma de organização. Isso acontece especificamente na Mesopotâmia, lá onde, na região onde hoje é o Kuwait, o Iraque, onde se desenvolve o que nós conhecemos hoje como estrutura de civilização. Isso acontece num ambiente que é bastante propício, porque lá na área da Mesopotâmia, a Mesopotâmia, na verdade, ela não é um país, ela é uma região. E essa região está situada entre dois rios, que é o Tigre e Eufrates. Esses rios, eles têm épocas de cheias e épocas de baixa, que vai permitindo com que toda aquela região lá, uma região gigantesca, ela se torne bastante fértil. É um fenômeno que acontece bem parecido com o que acontece no Rio Nilo, lá no Egito, só que de forma um pouco mais intensa. E isso propicia com que existam alimentos, existam cereais, existam vegetais que possam servir como alimento. E isso inspira, então, a sociedade que vai se formando ali a se tornar sedentária. Sedentária no sentido mais específico, não nesse sentido atual nosso, né? A gente usa assim, fulano é sedentário, quando quer se referir a uma pessoa que não faz atividade física, né? Mas o sedentarismo é um termo utilizado quando você está em um lugar, você assenta bases em um lugar. Nós éramos coletores, nós éramos nômades e caçadores, né? Nós até esses 7 mil anos atrás. Basicamente, a espécie humana, ela vivia perambulando pelo mundo, atrás de encontrar frutas que pudesse comer, animais que pudessem se alimentar, e ia coletando esses materiais, essas formas de alimentos, para sobreviver. Quando chega a 7 mil anos atrás, nós descobrimos uma coisa fantástica, a agricultura. Começamos a descobrir que não precisava ir andar quilômetros para encontrar uma árvore, para comer uma fruta. Nós poderíamos plantar essa fruta. E essa estrutura dos dois rios, o Tigre e o Eufrates, essas cheias, possibilitava com que as plantas estivessem molhadas de forma adequada e pudessem produzir em forma abundante. E o ser humano aí começa a ter já um desenvolvimento intelectual bastante intenso, começa a descobrir as formas de irrigação. É na Mesopotâmia, é uma das criações do povo mesopotâmico, a irrigação, a agricultura. Então, tudo isso que a gente conhece hoje aqui em nossa região como agricultura irrigada, ficar puxando água, começou na Mesopotâmia. Interessante, né? Há 7 mil anos atrás começa a se desenvolver essa estrutura. E quando se pega, vamos dizer assim, utensílios, pegam estruturas mecânicas que vamos assim dizer, que os mesopotâmicos desenvolveram há 7 mil anos atrás, é incrível como eles conseguiram, com tão pouco, desenvolver tecnologia de irrigação que possibilitou
todo esse desenvolvimento. Essa imagem aqui que foi criada, ela reproduz parte do que existia lá nessa região da Mesopotâmica, que eram exatamente canais de irrigação bem parecidos com o que a gente vê aqui nos nossos projetos, no projeto Mandacaru, no projeto Nilo Coelho, para que a água pudesse ser conduzida para várias partes. E essa estrutura de desenvolvimento da irrigação, ela foi bem interessante, porque ela não só possibilitava a produção de mais alimentos, mas também quando os rios Tigres e Eufrates enchiam, eles conseguiam escoar a água de forma que não provocasse inundações que alterassem tanto a estrutura social deles. Então, eles conseguiam prever essas inundações e, com a estrutura que eles desenvolveram de irrigação, eles conseguiam direcionar essa água em excesso de forma que não destruísse o que eles já tinham construído. E eles conseguiam, dessa forma, então, armazenar água, conseguir direcionar para determinadas regiões. Isso possibilitou com o ser humano, para o ser humano, um desenvolvimento imenso, porque ele começa a ter um lugar para ficar, um lugar para morar, vamos dizer assim, um lugar para chamar de seu, né? Começa a desenvolver, então, o quê? Se preocupar com o desenvolvimento de outros aspectos da sua inteligência, como a escrita, que é quando se desenvolve a escrita cuneiforme, desenvolve-se também a primeira forma de escrita na Mesopotâmia, quando começa a desenvolver a roda, que consegue levar mercadorias, alimentos para lugares mais distantes, desenvolve o arado, uma série de coisas que nós conhecemos hoje foi desenvolvida exatamente lá na Mesopotâmia, há 7 mil anos atrás. Isso provocou toda uma revolução, não só na forma de se viver, mas também propiciando para nós até vivermos de forma mais longa e conseguirmos também desenvolver a nossa inteligência, desenvolver tecnologias que a gente não conseguia, porque vivíamos perambulando, tendo que levar tudo para onde a gente ia. E na Mesopotâmia, o rei Hammurabi, ele desenvolve em 1700, nos anos 1700, ele desenvolve um código de leis, porque as pessoas começam a viver juntas ali em comunidade, só que cada um fazia o que queria, o que desse na cabeça. Então, o rei Hammurabi começa a ver, precisamos de uma leis, de estruturas, assim, de regras que não permita que cada um faça do jeito que quer, mas de um jeito que seja bom para toda a sociedade. E ele cria uma série de regras, são 280 regras, que deveriam ser seguidas. Não sendo seguidas, o rei interviria e iria impor a lei, como se chamava, aquelas regras ali. E é daí onde vem aquela frase, né? A lei de Talião, né? Que a gente diz muito, dente por dente, olho por olho. Por quê? Porque quase todas as penas eram assim, arrancar uma mão, arrancar um pé, matar. Tipo, se você matou alguém, você morre. Se você roubou, corta a mão. Se você utilizou os seus pés para fazer algum mal feito, corta os pés. E tem uma das leis de Hammurabi, muito interessante, é que diz assim: se você levantou em falso alguém, você é jogado no rio, Tigre ou Eufrates, é jogado. Se você afunda, você eles matam você. Se você boia, então é porque você não cometeu aquele erro. Foi um falso que levantaram você e você está livre. O outro que acusou você é que é assassinado. Tem que pagar com a vida. É bem interessante. Eu achei curioso essa lei. Bicho Maria, então quer dizer que tinha que boiar. Olha só que coisa interessante, né? Mas era um primeiro esboço de lei, uma primeira forma de tentar organizarmos por códigos que propiciassem com que nós tivéssemos uma vida em sociedade onde cada um tivesse um papel importante em prol da comunidade, em prol de levar o benefício para todos. E isso se tornou um marco jurídico, né? Porque é o primeiro conjunto de leis, são 282 leis escritas. Então, é um primeiro conjunto de leis que nós temos no mundo. E ela é interessante que ela foi, a gente lembra, para quem lembrar, vocês lembrarem da aula passada, ela foi gravada num tipo de rocha que ela emerge do fundo da terra, o magma emerge, e essa rocha, chamada de diorito, ela é formada. E por que ela é interessante? Porque ela é fácil de gravar sobre a superfície, desde que você faça um bom polimento da pedra, e ela é durável. Ela é tão durável que quase 2.000 anos antes de Cristo, né? Com mais de 2.000, a gente tem quase 4.000 anos, a boa parte da escrita do Código de Hammurabi estava íntegro, de forma que pudesse ser entendido. Então, quando a gente passa a entender que na Mesopotâmia surge toda a civilização da forma que a gente conhece, surge todo o desenvolvimento intelectual, toda a estrutura social que nós conhecemos, nós vamos chegar num personagem chamado Abraão,
que Abraão, ele morava na Mesopotâmia, só que ele começa a se preocupar com a voz que começa a surgir em sua cabeça, uma inspiração que começa a surgir nele, de que ele precisava ir para um lugar e levassem pessoas que conviviam com ele para esse lugar, que era um lugar chamado de Terra Prometida, onde as coisas seriam mais abundantes, mais fáceis, seria um lugar onde eles poderiam ter um contato mais próximo com a estrutura divina, que começava a se comunicar com a estrutura espiritual, que começava a se desenvolver também mais de forma mais íntima dentro do anseio das pessoas que viviam nessa comunidade. E na Mesopotâmia existia o culto, diversos tipos de cultos espirituais. E nesse momento Abraão começa a se preocupar com a crença em um ser principal que pudesse trazer realmente alento e conduzir as pessoas para um desenvolvimento mais harmônico, mais equilibrado, segundo a sua visão. Então ele tira parte das pessoas que moravam na região que ele morava, que ele habitava, e segue com ele, e essas pessoas vão formar o que hoje nós conhecemos como o povo hebreu. E essa busca de Abraão é bem interessante, porque além da parte histórica, a gente pode também refletir sobre coisas interessantes. Abraão, em determinado momento, tem toda a tecnologia da época, os maiores avanços tecnológicos da época, a região mais fértil, mais desenvolvida da época, do mundo conhecido, ele deixa tudo isso e vai em busca de uma outra coisa, de uma terra prometida, um lugar que trouxesse para ele realmente, saciasse a sua sede interior, de uma busca espiritual que ele não conseguia encontrar com tudo aquilo desenvolvido a nível material. Então, isso traz para a gente uma reflexão também, né? Olha só, esse chamado de Abraão para o lado espiritual, tendo todas as facilidades materiais do mundo conhecido naquela época. É como se a gente estivesse aqui agora, com tudo isso aqui, e sentíssemos vontade de ir para uma região mais afastada, que tivesse maior contato com a natureza, com rios, com árvores, e deixássemos o celular desligado, desconectado de internet, e buscássemos voltar a nossa atenção mais para o mundo interior e entender mais sobre essa questão nossa espiritual. E essa busca de Abraão pela terra prometida faz por onde ele perambule por muitos anos, seguindo por regiões desérticas, regiões que não tinham água, que não tinham as facilidades alimentares e nem de moradia que ele encontrava. Isso possibilitou para ele e as pessoas que foram com ele uma valorização do que eles iam conquistando a cada dia a nível interior. Eles começam a adotar uma visão monoteísta de um único Deus, que tinha um Deus criador e um Deus que resguardava cada uma daquelas pessoas que criam naquele Deus. Ainda é uma forma, assim, vamos dizer, de crer em um Deus muito pessoal, né? Um Deus que ajuda só aquele grupo, mas nós temos que entender que nós estamos há 7.000 anos atrás, saindo de uma visão onde os deuses eles faziam tudo o que você queria no seu dia. Se você estava precisando de uma carruagem nova, você orava para o Deus para ter uma carruagem nova. Se você queria um posto dentro da sociedade, você rezava a Deus, você pedia a Deus, aos deuses tudo. Então, a gente está começando a sair dessa visão de pedir tudo para buscar mais pedidos espirituais, abandonando mais os pedidos materiais e buscando mais os pedidos espirituais, mas ainda de uma forma muito pessoal, mas é um primeiro passo da humanidade em busca da crença de um Deus único. E tudo isso fez por onde esse grupo de pessoas tivesse assim uma robustez na sua crença, na sua fé e principalmente na sua busca pelo esse algo espiritual. E isso faz por onde eles começam a chegar em determinadas regiões onde a gente hoje conhece como o Egito. E lá começam a habitar nessa região onde se forma o Egito. Em determinado momento que eles já estão por lá, eles são escravizados. Chegam a ser escravizados. Mas antes disso, nós vamos ver um pouquinho aqui mais, porque essa figura de Abraão ela é bem interessante para nós, essa figura de Abraão, porque ela nos traz a formação de toda a estrutura do povo que nós vamos conhecer como o povo hebreu. Abraão ele era casado com Sara, e Sara era estéril, ela não poderia ter filhos. E buscando ter uma descendência e manter o seu legado vivo, Sara sugere a Abraão que ele tenha relações com Agar, que era uma escrava. E para que isso possibilitasse o surgimento de uma criança, e essa criança ela mantivesse a descendência de Abraão. E ele assim faz, tem relações com Agar, e nasce Ismael, um filho da escrava.
Ismael, ele vem na história ser considerado, na história bíblica, como o primeiro indivíduo que vai dar descendência ao que nós conhecemos hoje como os árabes da atualidade, principalmente o pessoal que habita nas regiões ali nas proximidades onde hoje é Israel, mas que não são descendentes diretos do que nós vamos conhecer como hebreus. Mas logo depois, um anjo vem até Sara e diz que, o anjo vai até Abraão e diz a ele que Sara pode ter uma criança. E Abraão deita-se com Sara e tem realmente uma criança que se chama Isaac. E essa criança passa a ser o primogênito dele e não mais Ismael, que era o filho da escrava. E a gente começa a entender um pouquinho assim, parte dessa briga entre Israel e o povo árabe vem muito disso, né? É histórica, né? Nesse sentido, de quem na verdade tem a herança divina. É os ismaelitas, que deu origem ao árabe, ou são os hebreus, que vêm do filho entre Sara e Abraão. Mas essa é uma questão histórica bem interessante, que a gente não tem uma resposta clara, mas nos diz a Bíblia, nesse sentido, nessa figuração de que foi assim que aconteceu. E o que acontece de interessante também é que Isaac, ele casa-se, e ele tem dois filhos gêmeos. Ele é herdeiro direto de Abraão, e ele tem dois filhos gêmeos, que é Esaú e Jacó. E aqui é quando a gente vai começar a entender um pouco mais da história do povo hebreu. Porque o filho, eles, embora fossem gêmeos, Esaú nasceu primeiro, alguns minutos antes de Jacó, quando ele sai do ventre. Então, ele, na verdade, Esaú era o primogênito. Só que, o que é que acontece? Embora Esaú fosse preferido por Isaac, Rebeca tinha uma preferência, que era a mãe, a esposa de Isaac, tinha uma preferência por Jacó. E quando Isaac pede para que Esaú traga para ele uma refeição com ervilhas, que era um sinal de que ele passaria a progenitura para Esaú, o que é que Rebeca faz? Ela manda Jacó se disfarçar ligeiro e pegar a comida e levar para dar Isaac. Isaac, já muito idoso, não enxerga a diferença, recebe e passa a progenitura para Jacó. E olha só, olha, naquela época já existiam essas armações, para a gente ver, né, como é que é o ser humano, parece que não mudou muito de lá para cá, porque embora nós tenhamos a oportunidade de estarmos em contato com o espiritual, mas parece que a maioria das vezes a gente dá mais atenção para o que está aos nossos olhos, né? Aí é melhor ter o reino na terra em detrimento de um reino espiritual que ainda está muito longe de chegar. A gente às vezes pensa assim, né? Então eu vou cuidar mais das coisas da matéria, o espiritual eu deixo depois. Muitas vezes a gente faz isso, né? Acho que ainda hoje, a maioria de nós, a maioria das vezes em nossas vidas, a gente está sempre deixando o espiritual em detrimento das questões materiais. E aí, Jacó engana então Esaú, e ele acaba recebendo a progenitura, e ele se torna então a primeira referência para a descendência do que nós vamos conhecer como povo hebreu. Por quê? Porque Jacó, ele tem, segundo a história bíblica, ele tem uma luta com um anjo e ele recebe o nome de Israel. Passa a se chamar Israel. E ele dá a descendência a 12 filhos. Esses 12 filhos, então, vão formar as 12 tribos principais que vão dar origem ao povo hebreu. Então, é importante a gente entender isso. Jacó, ele passa a chamar-se Israel e é pai de 12 filhos, cada um recebe a liderança de um grupo, de uma tribo, e essas tribos vão dar origem ao que nós conhecemos como povo hebreu. Isso é muito importante nós entendermos, porque, como eu tinha dito a vocês, eles estão naquela região ali próximo ao Egito, que vai se tornar o Egito. Em determinado momento, então, o faraó os escraviza esse povo, que era formado por 12 tribos, que eram descendentes dos 12 filhos de Israel, que era Jacó. E isso faz por onde, então, esse povo escravizado, eles queiram se libertar. E nisso surge um líder dentro deles, ao qual nós chamamos de Moisés, que era Moisés, ele foi criado na corte, segundo a tradição bíblica, ele foi criado na corte, perdão, passei aqui sem querer, ele foi criado na corte do faraó, mas em algum momento, lá já na sua juventude, ele descobre que ele era filho de hebreus. Então, ele quer libertar o seu povo, faz todo aquele movimento de retirar as pessoas de lá, o que provoca o êxodo, a saída do povo hebreu do Egito, já constituído enquanto povo, porque as 12 tribos estão unidas, juntas, assim,
mantendo a tradição de cada tribo, mas elas estão unidas nesse propósito de se separar. E quando isso acontece, quando ocorre o êxodo, o povo hebreu chega em algumas regiões, chega em uma determinada região, ainda não a terra prometida, a Canaã que eles buscam, eles chegam em determinada região, eles começam a se constituir enquanto realmente sentir a necessidade para se constituir enquanto um grupo que tivesse um líder representativo para poder defender eles, para poder organizar eles nas lutas. E eles então começam a unir essas tribos. Essas tribos, então, embora fossem formadas por grupos diferentes em alguns aspectos, mas eles se unem, elegem um rei principal. Esse rei, então, vai trabalhar em prol de todas as 12 tribos, mas é uma referência única para que eles pudessem sobreviver às invasões, às lutas, aos conflitos que começam a surgir. E esses reis começam, a tradição dos reis começa com Saul, logo depois vem Davi, que é o salmista, e chega a Salomão, que nós conhecemos pelas histórias da sabedoria que Salomão tinha. Mas quando Salomão morre, os reinos se dividem, as 12 tribos se dividem. Mais ou menos, são 10 tribos se dividem, formam um grupo, e 2 tribos ficam formando um outro grupo. Isso possibilita um enfraquecimento enquanto povo. Eles se tornam um pouco mais fracos. E vem a desenvolver 2 grupos diferentes que começam não só buscar objetivos diferentes, mas também eles têm visões diferentes do mundo. Nós temos a formação do Reino de Israel, que é formado por 10 tribos, e a formação do Reino de Judá, que é formado por 2 tribos apenas. No Reino de Israel, esse grupo ele é mais aberto para as culturas que estão ali no entorno, então ele assimila muitas coisas que estão fora da região deles, fazem comércios, trocam também visões religiosas com essas pessoas. O grupo, as 2 tribos que formam o Reino de Judá, elas são mais fechadas, mantêm mais a tradição da visão que Abraão traz do monoteísmo, de como as coisas acontecem e de como os preceitos para desenvolver-se enquanto religião existem. Então, são diferenças bem interessantes entre o grupo de Israel, na região de Israel, e de Judá, na época lá dos reis. E uma diferença que é bem interessante que a gente deve traçar sobre o que são hebreus e judeus no hoje nosso, é que quando a gente fala povo hebreu, a gente está se referindo exatamente a esse povo histórico, que foi fundador do judaísmo, que tinha uma identidade étnica e cultural bem marcante, enquanto grupo histórico. E judeus são os descendentes do povo hebreu, hoje, no dia de hoje, que principalmente que o que marca muito a referência em ser judeus é a prática do judaísmo moderno. Essa identidade religiosa que marca. Quando nós falamos, fulano é judeu, nós não nos referimos só a quem mora lá em Israel, mas pessoas que estão pelo mundo também, que assumem essa identidade religiosa baseada nos preceitos da Torá, que são os 5 livros principais, os 5 livros, o Pentateuco mosaico, né? E também alguns livros dos profetas. Então, fica bem fixo em nossa mente. Hebreus é o povo histórico, judeus é quem professa o judaísmo. E isso é muito importante, porque aqui nós temos uma marca do que nos mostra, só um instante, do que seria essa diferença entre o povo israelita, entre o que nós chamamos de grupo israelita e de judeus, que eu tinha falado há pouco. Os israelitas, eles exclusivamente só aceitam os preceitos existentes nos livros de Moisés. Os judeus, que é quem professa o judaísmo hoje, eles aceitam o Pentateuco e os escritos dos profetas também. Isso é só uma curiosidade para que a gente fique assim bem interessante sobre esses assuntos. E como eu estava dizendo a vocês, surge Moisés. Moisés surge no momento em que o povo hebreu está preso no Egito, e ele vai buscar levar esse povo à sua libertação. Vale aqui a pena dizer que Moisés é uma figura que, historicamente, não existe uma confirmação da sua existência. Mas o que eu particularmente acho interessante é nós vermos Moisés como uma referência para nós de indivíduo que surge e, apesar de todas as suas limitações, consegue guiar um povo, manter esse povo unido e levar ele em busca de um ideal
além do que aquele ideal material, mas em busca de um ideal espiritual, que embora todas as dificuldades que passaram, conseguiram manter íntegro essa vontade de conexão com o divino, essa vontade de conexão com o espiritual. E esse é o principal legado de Moisés, que é esse legado espiritual, na minha visão, e na visão de muitos espíritos encarnados, desencarnados, espíritos, que essas lições que ele nos traz, que perpassam as questões religiosas, as questões psicológicas e simbólicas, elas integram tudo isso. Então, Moisés, ele é uma referência, porque ele nos traz a possibilidade de uma conexão direta com Deus, com o divino em nós. E quando ele escreve os 10 mandamentos, que muitas vezes a gente, quando lê na íntegra, da forma que está lá na Bíblia, a gente pensa, nossa, mas está tão, essas informações aqui, esses 10 mandamentos estão defasados. Sim, a forma escrita dele, que ele está escrita, provavelmente sim, mas a ideia, o sentido de que esses mandamentos nos trazem é como se fosse assim, essa retomada de uma aliança com o espiritual, com o divino. Eles continuam atualizados, eles continuam integrantes no contexto que nós vivemos. Se muitas vezes a gente pensa assim, mas está lá na Bíblia, nos 10 mandamentos, lembrar do dia de sábado. Se a gente for ver ao pé da letra, que absurdo a gente ficar preso a um dia, ao sábado, louvar. Mas quando a gente pensa assim, nós precisamos ter um dia para consagrar, pelo menos um dia para consagrar a nossa interiorização, a nossa busca de algo além do material, nós começamos a perceber que os 10 mandamentos são muito mais do que o que está escrito ali, mas é um sentido muito mais amplo que pode ser aplicado na nossa vida cotidiana de uma forma prática e de uma forma transformadora. Quando começamos a perceber que nós podemos extrair dos 10 mandamentos, principalmente 5 grandes lições, quando ele fala sobre amar a Deus sobre todas as coisas, adorar a Deus, e a gente conecta isso com a necessidade do espiritual em primeiro lugar em nossa vida. Quando começamos a entender que quando ele fala sobre a questão de não matar, está nos trazendo uma reflexão sobre o princípio da prática do respeito, da aceitação, da empatia para com as outras pessoas. Quando fala assim, amar o seu pai e sua mãe, nós trazemos um conceito para nós interior sobre a questão da família, entendendo a família como todos nós somos espíritos, a nossa família espiritual, o que nos conecta espiritualmente, nos deixando como constituintes de uma família. Quando não roubarás, ser honesto não só nas questões materiais, mas ser honesto comigo mesmo, sendo íntegro na minha opinião, na minha forma de colocar as minhas posições sem agressões, mas também com integridade, mostrando que eu sou um indivíduo também. E isso faz por onde nós possamos entender todo esse contexto que os 10 mandamentos traz para nós. Eu acho muito interessante essa parte, quando eu falo assim, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo. E é isso, é uma forma de desenvolvermos o autocontrole, porque é como se dissesse assim, tem muitas coisas materiais no mundo, desculpa, apertei sem querer, tem muitas coisas materiais no mundo que nos distrai, que nos chama atenção, mas você precisa ter o controle para escolher aquelas coisas que realmente vão fazer a diferença, vão trazer benefício para você. Então, quando nós começamos a ver os 10 mandamentos, todo esse legado de Moisés, de uma forma mais profunda, nós começamos a entender que mesmo que Moisés não seja um personagem histórico, mesmo que Moisés seja apenas uma referência mítica, mas ele nos traz para a nossa vida uma oportunidade de reflexão e de transformação quando utilizamos isso como exemplo para a nossa vida. Pessoal, nosso tempo está terminando, eu vou encerrar a apresentação aqui e logo em seguida vamos abrir para nossas perguntas, ok? Eu vou colocar aqui para salvar, vamos salvar aqui a gravação.